presidente eleito Jair Bolsonaro já trabalha para nomear os ministros do seu governo. O juiz Sérgio Moro foi um dos primeiros escolhidos. Em janeiro, ele assume o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Com isso, o juiz teve que abandonar a Operação Lava Jato. Para debater esse assunto, nós vamos conversar com o professor de Direito Constitucional, professor Paulo Torelli, e com o advogado José Antônio da Rosa. Doutor José Rosa. Seja bem-vindo, doutor José. Da mesma forma. Vamos começar, professor Torelli, doutor José. Até que ponto a nomeação de Sérgio Moro fortalece ou não o governo de Bolsonaro? E já vou incluir a questão, por exemplo, algumas análises colocam a atitude de Moro em assumir este cargo, dando razão, por exemplo, a uma narrativa de golpe envolvendo a prisão de Lula. Até que ponto isso pode afetar a credibilidade do governo? Como vocês enxergam esse fato? Doutor José. Boa noite, então, Vives. Boa noite, doutor Torelli. Boa noite aos telespectadores. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que saudar esse convite que foi feito ao doutor Sérgio Moro e agradecer também por ter aceitado. Porque eu entendo que com esse convite e com o juiz Sérgio Moro no Ministério, nós teremos um processo que vai se complementar, né, iniciando com a Lava Jato, e ele vai se complementar porque a corrupção no Brasil também é um dos grandes desafios do governo, não só do governo Bolsonaro, mas dos próximos governos. A corrupção no Brasil ela é histórica, ela sempre gerou problemas para o país e ela tomou um corpo maior, né, eu diria assim, ela foi sistematizada durante os governos petistas, com alterações até, inclusive, dos percentuais, como ficou claro dentro da Operação Lava Jato. Então, a corrupção, ela cria um problema interno para o país, né? Ela cria um problema porque ela contribui muito para que campanhas eleitorais fossem alimentadas pelo dinheiro da corrupção. Muita gente enriqueceu com o dinheiro da corrupção, mas, principalmente, esse dinheiro faltou para a sociedade, né? E quase quebraram a maior empresa pública brasileira, que é a Petrobras, né? Com essa história toda da corrupção. E nós temos também um outro problema, que é a credibilidade do Brasil junto à comunidade internacional, principalmente a comunidade econômica internacional, porque o Brasil passa a ter um problema muito sério nas relações comerciais, negócio, envolvendo ou não o Estado. E o Brasil hoje dentro da relação, um dos países mais corruptos que tem no mundo. Então, essa impressão que o Brasil passa para o mundo é muito negativa nesse aspecto. O juiz Sérgio Moro, que foi, eu diria assim, um ícone, né, desse combate contra a corrupção no Brasil, ele traz para o governo Bolsonaro essa imagem de que o Brasil realmente quer enfrentar e vem enfrentando a questão da corrupção e vai superar. Então, também essa questão do golpe, isso aí é um devaneio, né? O juiz Sérgio Moro, há 4 anos atrás, um belo dia não acordou de manhã e disse, não, agora eu vou montar aqui, vou conversar com o pessoal da Polícia Federal, com o Ministério Público Federal, para montar provas, fazer denúncias fraudulentas, né? Porque um belo dia eu quero ser ministro da Justiça. Então, isso aí não passa de uma retórica política, né? Principalmente daqueles que ou foram derrotados nas urnas ou que hoje encontram os seus líderes, suas lideranças, como o caso do PT, com o ex-presidente Lula preso. Professor Torelli. Bom, boa tarde, saudação a ti, doutor José Antônio, telespectadores. Direito e política, né? E, na realidade, como de hábito, eu venho seguido aqui, né? E eu conheço muito bem a minha posição. Nós temos que procurar separar o que é direito e o que é política, porque eu acho que é esse o problema grave hoje no Brasil. E, em particular, eu tenho dito muitas vezes isso, o que falta no Brasil é cultura jurídica. Quer dizer, nós temos uma boa Constituição, nós temos boas leis, agora o que falta é cultura jurídica. Quer dizer, que é o discernimento exatamente sobre o que é uma sociedade plural e democrática, onde todos têm que ter opiniões, por mais antagônicas que sejam, elas devem ser respeitadas e devem conviver harmonicamente em paz, e o que é o direito, o que é quando a pessoa descumpre uma lei, comete um crime, e aí ela tem a garantia constitucional de que vai ser julgada por alguém imparcial.
Então, a opinião pública acompanhou isso. A conduta, a paixão político-partidária do juiz Sérgio Moro, as ligações familiares do pai dele, vinculado ao PSDB historicamente. Então, eu acho que é uma situação muito limite que nós estamos vivendo, por conta dessa confusão. A Constituição de 88 é maravilhosa, o problema é a interpretação dela. Na Constituição de 88 não está dito que o judiciário deve viver numa bolha e numa redoma e no paraíso, onde a previsão orçamentária tem que ser cumprida com o 1/10 repassado mês a mês para o judiciário, independentemente do país estar numa crise. Então está orçado, 1/12 daquilo que está orçado é entregue para o judiciário todo mês, independentemente da arrecadação ter despencado porque nós estamos numa crise. Então eles vivem numa realidade absolutamente paralela. A Constituição não prevê isso, a Constituição não prevê auxílio moradia. Agora, um belo dia, o dono do orçamento diz, não, o orçamento é meu, é o orçamento do judiciário, então eu estou mandando pagar mais 4.500 para cada magistrado do Brasil, que está na casa dos 10 bilhões, o rombo que isso foi provocado. Então, eu coloco isso porque eu acho que falta, sim, a sociedade civil. Porque eu sempre disse isso, e vou repetir, o Estado, ele é um instrumento. Então, o judiciário, ele é parte do Estado, ele tem que ser um instrumento. E aí, impropriamente, esse cidadão que agora aceita esse cargo e sai direto da cadeira de magistrado de primeiro grau, depois de ter desrespeitado, inclusive, uma ordem judicial do Tribunal Regional Federal, que todos conhecem, e a resposta foi uma dinâmica articulada e combinada entre várias instâncias, combinando decisões, que é o fim do Estado de Direito, esse cidadão sai direto do cargo de juiz para o posto de ministro da Justiça, já acertado que será o primeiro ministro do STF a ser nomeado na sequência. Isso é o fim da República. E esse cidadão se compara com o Giovanni Falcone, que na década de 80, na Sicília, botou 400 mafiosos na cadeia e pagou com a vida. A máfia implodiu o carro dele quando ele descia do aeroporto de Palermo, na Sicília. E ainda ele tenta se comparar com o Giovanni Falcone, quando na realidade ele se aproxima, é isso que a imprensa está fazendo, muito mais com a segunda fase do combate à corrupção na Itália, que se deu em Milão, a principal cidade, que é mais ou menos comparar São Paulo com Rio Branco. Ou seja, o Giovanni Falcone combateu, botou 400 mafiosos lá na Sicília, que é equivalente no Brasil a Rio Branco, capital do Acre. Sim. E 10 anos depois, Antônio Di Pietro, que hoje é parlamentar, vou entrar para o parlamento, 10 anos depois combateu a chamada Tangentopoli, tangente em italiano é propina, que foi o sistema partidário. E aí ele se compara impropriamente quando, na realidade, seja o Falcone dizia, não, eu não vou mexer com a política. Eu estou combatendo a máfia, a política é uma outra coisa. E aí o Antônio Di Pietro, esse sim, ele se jogou em Milão, no combate à Tangentopoli, caiu todo o sistema partidário italiano, e aí, na sequência, ele não aceitou o convite do Berlusconi. Não aceitou. Ele disse, não, eu sou magistrado, eu vou continuar como magistrado. Depois ele fundou o seu próprio partido e foi para o parlamento. E aí agora se compara impropriamente. É uma situação absolutamente inusitada. O que falta no Brasil é cultura jurídica. E, lamentavelmente, a Constituição não previu essa apropriação pelas corporações do Estado brasileiro, fazendo do Estado, sim, um sujeito e não um instrumento. Bom, a gente está com pouco tempo, eu preciso agilizar, porque são duas questões diferentes agora. Eu quero trazer a ótica sobre o Ministério. A gente está vendo um processo, ou pelo menos a intenção de um processo de fusão de alguns ministérios, e aqui no caso seria a pasta do Ministério da Justiça com o da Segurança Pública. E isso tem a ver até com o que o professor Torelli falava, com a redução de gastos e aquilo que se emprega nos poderes hoje nos ministérios. Como vocês veem, doutor José Antônio, como é que você vê essa fusão, né, essa fusão entre os ministérios? Isso pode ser positivo, isso pode atrapalhar, de certa forma, até mesmo na área de segurança pública, que é uma das demandas dos brasileiros. Isso ficou claro nas eleições. Eu acho que antes até eu gostaria de colocar algumas questões que foram levantadas pelo doutor Torelli, é que o juiz Bolsonaro, o juiz Sérgio Moro, ele não está se comparando com o Falcone. Sempre. Ele não várias vezes. Ele só fez uma referência para dizer o seguinte, exatamente para tentar explicar que não há nenhum problema de alguém sair da magistratura e ir para a política, né, ou assumir um cargo político, né? Eu acho até que o problema maior é quando alguém sai de um cargo político e vai para a magistratura. Então, a gente vê, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, né, nós chegamos a um ponto tal dessa promiscuidade entre a política e o direito, ao ponto de um ministro, né, o ministro Barroso, dar uma entrevista e dizer que no Supremo Tribunal Federal existem gabinetes que fazem filas para distribuir senhas
né, para liberarem corruptos onde o direito não existe mais. Então, aí sim nós temos um problema. Nós temos um problema, por exemplo, quando o empregado do José Dirceu nunca passou num concurso, fez 2 concursos para a magistratura, rodou, e aí ele vai e ganha de presente, por exemplo, um cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? Então, nessa situação, nós temos um problema muito sério. Agora, quando alguém sai da magistratura e faz o enfrentamento às máfias, que se referiu aqui o doutor Torelli, né? Porque foi isso que ele fez. O problema da mistura da política com o direito, ou do direito com a política, somente apareceu quando o doutor Sérgio Moro chegou nos políticos. Porque até então o problema estava com os empresários, com os doleiros, mas quando chegou nos políticos nós tivemos esse problema. Mas respondendo à tua pergunta rapidamente, eu diria o seguinte, nós temos 2 resultados práticos importantes. Com essa fusão de ministério, nós temos uma diminuição dos gastos, que é uma demanda também na sociedade, e uma diminuição também de alguma forma do Estado, da estrutura do Estado. Né? Vai haver um enxugamento, que é uma demanda que foi dessas eleições, né? Muito importante. E também nós vamos dar condições de, nesse ministério, um super ministério, fazer o enfrentamento necessário pela segurança pública quanto à corrupção. Com foco agora na pergunta, infelizmente a gente tem pouco tempo. Na realidade, isso é muito uma jogada de marketing, né? Porque a gente sabe que o Estado ele tem, a razão de ser dele é a coesão social, é a busca de prestação de serviços e de coesão social. E, na realidade, esse enxugamento, ele, na verdade, é muito mais para dar uma resposta no tom do marketing mesmo do que qualquer outra coisa, porque vai se ver ao final e ao cabo, se terceiriza serviço, se gasta muito mais com esses enxugamentos feitos dessa forma, sem nenhum planejamento, do tipo, eu quero que vai ser feito assim ou assado. Agora, no tema anterior, eu sinto muito, quer dizer, na realidade, em primeiro lugar, Giovanni Falcone na Sicília e Antônio Di Pietro eram promotores. Ninguém sabe o nome dos juízes que condenaram os mafiosos, em primeiro lugar. Era o acusador que ganhou a projeção pública, como tem que ser. Seria o equivalente, então, ao Dallagnol assumir o ministério. Agora, o juiz na Itália, eles são juízes. E não há essa confusão. E o outro aspecto que eu falo, sinto muito, o Moro não colocou absolutamente nenhum mafioso na cadeia. O Brasil hoje está sendo tomado pelo narcopoder, que é o verdadeiro medo que eu tenho. Quer dizer, o helicóptero com meia tonelada de pasta base de cocaína que estava no nome de um senador da República, simplesmente a prova foi invalidada por manipulação equivocada por parte da Polícia Federal. Se foi deliberado ou não, não sei. O processo foi anulado. Por quê? Porque envolvia justamente o senador da República. Não se respeitou a prerrogativa de foro. Simplesmente ninguém quer saber. Eu não estou vendo jornalismo investigativo também, Bives, para pegar no mínimo a contar a história. Vem cá, qual é o itinerário? Nós sabemos que toda a droga que chega na Europa, ela parte do litoral brasileiro e atravessa através da Bolívia pela nossa fronteira seca. Quer dizer, o preço de uma grama de cocaína no Brasil é ínfimo perto do que custa na Itália. Por quê? Porque lá tem combate às drogas. E eu não vi o juiz Sérgio Moro se envolvido com isso. Quando o Giovanni Falcone botou 400 mafiosos, é o narcopoder que foi enfrentado. E aí quando disseram para ele, tu vai agora entrar na política ou tu vai enfrentar o sistema de financiamento partidário, não. O nosso sistema partidário é uma outra coisa. Eu não quero destruir a República. Eu quero botar bandido na cadeia. Então é muito fácil. O juiz que absolveu a Cláudia Cruz, a mulher do Eduardo Cunha, quando ela disse, vai cair todo mundo se eu sou presa. Aquela piriguete, aquela piruete, né? Que ela disse, olha, eu não estou acostumado com a ideia de cadeia. Se eu for presa, eu vou abrir a boca e nem o Temer não vai ficar livre. Aí ele absolveu. Ela tinha $1 milhão numa conta fantasma na Suíça de dinheiro de propina do Eduardo Cunha. E aí o que disse o Moro? Não, ela não sabia de nada. Ela, afinal, não era obrigada a saber a origem do dinheiro. Olha, gente, por favor, é militância político-partidária pura, inclusive a liberação Sim. da fita da gravação da conversa da presidente Dilma com o Lula, aquilo é crime na lei que é uma garantia
constitucional o sigilo da telecomunicação. E ele teve acesso naquilo porque era juiz e resolveu divulgar com intenção política. Olha, realmente ele vai acabar no Supremo e vai acabar na mesma medida, assim, do Alexandre de Moraes e de todos que aí eu tenho acordo. Nós não temos mandato no Supremo, nós temos indicações políticas. E ele vai ser mais um, porque ele vai entrar pela porta da política. Ele não vai entrar pela porta da magistratura. Infelizmente a gente não tem mais tempo, mas eu vou deixar aqui em aberto para o convite de um próximo encontro entre o Dr. José Antônio e também o professor Paulo Torelli, de que a gente possa analisar, a partir de janeiro, as ações, inclusive em entrevista hoje, as manifestações sobre flexibilização do armamento para a população, também a maioridade penal. Então, a gente vai ter que discutir isso a partir do que Sérgio Moro vai realizar no Ministério e também vamos discutir Lava Jato. Como vai ficar Lava Jato com a saída de Sérgio Moro? Por isso já deixo o convite, o agradecimento ao Dr. José Antônio Rosa e também ao professor Paulo Torelli. Sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado.